fazer alguma casa de vegetação, fazer uma estufa. São coisas assim parecidas, mas têm suas diferenças, né? Isso. Até o uso apenas do sombrite é uma forma de cultivo protegido. O uso do cultivo em mush, né, que é muito usado para morango, mas para outras culturas também tem sido muito utilizado, como para cultivo da bananeira, para o cultivo do melão, para diversas culturas, do abacaxi, inclusive, aqui na nossa região está sendo cultivado usando o mushing, né, em Monte Alegre. Eu já vi até umas reportagens falando que reduziu aí o ciclo da cultura. É uma forma de cultivo protegido. O sistema de túnel baixo, que é usado em muitas regiões, inclusive para o cultivo do morango. O sistema de túnel de plástico mais alto para o cultivo de uva, né? Então, tudo isso envolve a casa de vegetação, é uma forma bem popular de cultivo protegido, muito usada para produção de mudas, né? Produção de mudas de olerícolas mesmo, produção de olerícolas em cultivo hidropônico. A gente, nessa época de chuvas, principalmente, cultivar alface a campo é muito difícil, dá muita bactéria. Então, a maioria das alfaces que a gente acha no mercado, nessa época, é cultivada em casa de vegetação, em cultivo aí via hidroponia, né, e em cultivo protegido. Outras folhosas também, como a rúcula, muito usada em cultivo hidropônico. Aí, para outros materiais como o tomate mesmo, tem cultivos aí, mas tomates aí com valor comercial mais alto, como o sweet grape, né? Outros materiais aí que tem um valor de mercado mais alto, é usado o cultivo protegido também. Só que aí, o sistema de cultivo protegido do tomate, quando é hidroponia, tem que ter um meio inerte, geralmente casca de coco, outros meios inertes ali, porque para a raiz se desenvolver, o sistema radicular do tomateiro é mais robusto, né? Ele precisa de ter um substrato para desenvolver esse sistema radicular, e ali, durante todo o ciclo, é colocado a solução com os nutrientes necessários por hidroponia. Eu vou compartilhar com vocês os slides que eu deixei para vocês semana passada, só que hoje eu vou explicar e dar alguns exemplos, falar mais de alguns exemplos, para ficar mais claro. Eu passei atividade para vocês semana passada, na quinta-feira passada, e esse material de slides, né? E uma gravação de uma aula do ano passado, falando sobre esse conteúdo. Mas aí, para tirar dúvidas, eu vou retomar esse conteúdo, explicar para vocês, e aí vocês podem ir tirando as dúvidas que vocês tiverem. E amanhã, combinando aqui, né, com eles, hoje eu não vou passar atividade, nem eu, nem o El, que a gente está trabalhando junto aqui hoje, e amanhã eu passo uma atividade. A gente não vai ter encontro no Meet na aula de amanhã cedo, mas eu passo uma atividade e um material para vocês fazerem uma atividade valendo nota. Porque a gente viu que tem muita nota para ser distribuída no trimestre, né? Então, precisamos trabalhar isso dentro desse conteúdo, distribuição de nota, para que não chegue lá na época que vocês estão finalizando o ano e ainda faltar muita nota e ficar um monte de avaliação de um valor maior. Então, vou distribuir ao longo do Aline, a gente confirmar com eles se a questão das notas, se realmente as notas que foram lançadas foram todas aquelas, se teve alguma atividade que foi passada e ela não corrigiu e não colocou nota, né? Então, vamos conferir com eles se realmente são só aquelas atividades mesmo que eles tiveram como nota, né? Ela me disse que tudo que ela passou, os alunos que tinham enviado até na data que ela saiu, né? Então, tá Ela ok. tinha lançado, né? Então, acho que as atividades, pelo menos, são só aquelas. Provavelmente vai ter aluno que enviou trabalho atrasado, e a gente vai ter que ver como que vai fazer, porque eu não tenho acesso a essas atividades, né? A gente vai ter que dar alguma atividade depois para recuperar, quem não fez. Depois, mais para frente, a gente vai ter que ver essa questão. Porque como a gente não vai ter acesso a essa atividade que ela passou, como que a gente vai recuperar essa nota, né? E o tempo está muito curto. Porque a gente só tem praticamente 3 semanas no máximo, porque uma já é avaliação e já entra o conselho de classe de 1º de dezembro. Já? É que eu não tô sabendo como é que tá o calendário, então Não, eu conselho de classe. ele colocou hoje lá, que 1º de dezembro já está tudo fechado com o conselho de classe já.
Então, a gente tem que fechar, né, Aí, nesse período que aí eu... hoje eu vi isso, eu falei assim, nossa, aí me apertou mais ainda, porque falta atividade para todo mundo, né? Não, então a gente vai organizar umas atividades um pouco mais robustas aí, não em dificuldade, mas atividades que valam mais pontos, né? Para poder suprir, então, essa distribuição. Né? Temos que pensar aí, né? Ó, não sabia que estava tão apertado assim, não. E as férias, começa que dia, de acordo com o calendário? Porque eu estou realmente sem saber como está o calendário desse ano. Aí vai depender de cada turma, né? Eles têm a recuperação paralela, de trimestral, mas o encerramento completo, eu tenho ele aqui, deixa eu dar só uma conferida, se não me engano, 11 de dezembro, é o último dia de atividade, vou confirmar aqui. Uma pergunta aí para vocês, está todo Isso. mundo tudo certinho aí para terminar esse ano, formar, terminar o curso técnico? Jennifer falou que tá com saudade, também estou com saudade, Jennifer. Do dia 13 ao dia 17 é os estudos autônomos para os terceiros anos. E dia 11 é o último dia letivo. Entendi. Pois é, Ítalo, faltou muita aula prática, né? Mas, felizmente, a gente fica naquela esperança. Esse ano a gente achou que ia voltar e acabou que não voltou. E perguntando, aproveitando a oportunidade, pro ano que vem, como que tá? Assim, vocês vão formar, né, pessoal? Mas pensando assim nas outras turmas, como é que tá a perspectiva? Voltem em fevereiro? Pelo que foi passado, começa normal. Começa, Em março, em fevereiro, acho que fevereiro mesmo. Está em estudo ainda o calendário, mas é para voltar normal. 100% da sala, sim? Ou vai Isso. ter... Volta 100%. Que bom, né? A vida tá voltando um pouco ao normal agora. Eu tinha, assim, tanta expectativa, né, de poder fazer tanta coisa prática, inclusive com aquela casa de vegetação, aquela estufa que a gente estava construindo. E aí eu gosto sempre de estar questionando e sempre provocando. O Aguinaldo, o Ítalo, aí tem uma turminha que gosta, assim, de responder, de participar. O Pedro, o Augusto gosta de responder por escrito, ele não fala, eu acho que ele ficou mudo, eu não ouço mais a voz do Augusto. Depois fala aí com nós, Augusto. Nós falamos de vantagens do cultivo protegido. Aí, como um é pouco, eu queria que eles nos dissessem duas desvantagens do cultivo protegido. Bom, bem lembrado. Quem aí deu uma olhada no material que eu já disponibilizei? Ó, o Aguinaldo e o Ítalo respondeu os custos. E outra? Isso mesmo, os custos, né? Outra, pessoal. Quem se arrisca aí? Além dos custos. Nada ali. Vamos. Eu compartilhar a tela? Não, né? Vou compartilhar aqui para mim projetar aqui uns slides que eu tenho do conteúdo. E aí vocês vão, enquanto isso, vão respondendo aí essa pergunta do Elvio. Qual outras desvantagens vocês acham que tem o cultivo protegido? Porque tudo na vida é assim, né? Em vantagem também tem as desvantagens. Não deixa de estar relacionado com custo, mas é assim, algo assim que dificulta toda a parte de manejo. Aí já deu uma dica, né? Isso. Deixa eu ver. Não é possível trocar o local? Pode ser também, mas toca aí, Aline, até o final alguém vai... Dificulta a rotação? Na verdade, a rotação é possível, né, dentro do sistema. Depende do sistema também. Prática usual. Aline, toca aí que até que pro final eles vão lembrar. Vamos tocar, gente. Vou aqui começar, então, a relembrar esse material que eu já disponibilizei para vocês. Eu dei uma aumentada em alguns tópicos aqui, eu dei uma
para a gente abordar. Aqui no slide inicial já tem alguns exemplos de cultivo protegido, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui um cultivo de flores sobre sombrite, né? O sombrite é uma forma de cultivo protegido que reduz a incidência de sol sobre os cultivos, né? Tem plantas, por exemplo, mais sensíveis. No Olambra tem muito cultivo de flores, de plantas ornamentais, em outras regiões do Brasil também, né? Mas dando um exemplo de Olambra, que plantas que são muito sensíveis e não podem ser cultivadas a pleno sol daquela região, porque elas são de regiões de incidência solar menor, então tem que ter uma proteção dessas plantas. E o sombrite é uma forma de cultivo protegido utilizada. O mulching, que é aqui o cultivo do morango melhorou muito a qualidade do produto com o uso do plástico ali cobrindo o solo. O mulching é a cobertura do solo, né? Os frutos, antes de utilizar esse tipo de cultivo, ele ficava direto em contato com o solo. O solo, vocês sabem, tem muitos micro-organismos fitopatógenos, causavam muita redução aí da qualidade dos morangos. E antes do desenvolvimento do plástico, né, usavam-se a cobertura ali do solo com palhada para proteger esses frutos também, de evitar o contato direto deles com o solo. Vocês estão vendo essa outra imagem aqui, uma casa de vegetação. Ela é uma casa de vegetação de uma estação experimental, ela é totalmente... ela tem regulação de temperatura, de luminosidade, de umidade relativa. Então, é uma casa de vegetação dessa da foto aí, que regula vários fatores ambientais. A gente sabe que tem casas de vegetação mais simples e mais baratas também, né? Na outra imagem aqui é um cultivo de uva com um sistema de túnel, que auxilia aí, principalmente nas regiões frias do Brasil, que tem muito cultivo de uva, a reduzir danos por geadas, né? Com temperaturas mais baixas aí no inverno, tampando à noite e evitando aí os danos pelo frio. O que é o cultivo protegido? Então, cultivo protegido, eles são técnicas que possibilitam o controle de variáveis climáticas, que podem ser temperatura, umidade, radiação solar, vento. O mulching, por exemplo, ele controla, reduz a perda de água do solo. O mulching também evita ali ter plantas daninhas germinando entre as plantas do cultivo. Então, tem fatores a mais, né? Todos os tipos de cultivo protegido, eles vêm para garantir mais eficiência na produção, reduzir perdas de produtividade por fatores climáticos, reduzir a sazonalidade. Tinha perguntado para vocês o que é sazonalidade, né? Sazonalidade é quando você tem, por exemplo, a produção de alguma olerícola, de alguma fruta mais na época do ano. A alface, se você for plantar ela no campo, ela é um cultivo mais da época do inverno. Porque na época do verão, primavera-verão, que chove muito, isso reduz muito a qualidade da alface e a produtividade. Então, tem uma sazonalidade. Já com cultivo protegido, é possível se produzir alface o ano inteiro, em caso de vegetação e principalmente que se utiliza o sistema hidropônico, né? Então, isso garante redução da sazonalidade de produção, a oferta mais equilibrada ao longo do ano e também controle dos preços do produto. Quando você sabe que o que controla aí os preços é a oferta, né? Por exemplo, a alface tem uma procura ao longo do ano bem homogênea, mas se você tem pouca alface no mercado, os preços vão lá em cima, né? Uma cabeça de alface sobe o preço. Então, se você tem uma oferta mais equilibrada, vai regular também esses preços. O cultivo protegido, ele permite, então, como eu disse, essa redução da sazonalidade e uma oferta mais equilibrada. Regiões que têm invernos muito rigorosos, algumas regiões da América do Norte, né? Japão, vamos falar, tem várias, Europa, que tem invernos rigorosos, que tem neve e é impossível plantar a campo. Então, nas casas de vegetação, ou nas estufas, né, que é mais nesses locais mais frios, mais correto chamar de estufas, né, viabiliza plantar
ao longo do ano, porque tem controle de temperatura, de luminosidade, de umidade relativa do ar. Da mesma forma, em regiões onde tem regiões de deserto, né, é possível, sendo que tem a água, né, produzir o ano todo também dentro desses sistemas aí de casa de vegetação. Outro fator importante do cultivo protegido é reduzir a incidência de pragas e de doenças. Por que reduz a incidência? Você está em um cultivo fechado, então tem controle da entrada desses patógenos e também controle da entrada dos insetos ou ácaros praga. Tá? Isso reduz os custos de produção, de certa forma. Claro que o investimento no sistema de cultivo protegido é maior, como mesmo alguns alunos aí responderam, que é uma das desvantagens, os custos. Só que quando você está produzindo um produto de alto valor comercial, um tomate que tem um valor comercial mais alto no mercado, produzindo aí flores, né, plantas ornamentais, mudas de café, de todas as frutíferas são produzidas em casa de vegetação. Então, você reduz muito a incidência. Quando você está falando de produção de mudas, gente, não dá para falar em produção de mudas de qualidade a céu aberto. Produção de mudas, tanto de frutíferas como de plantas como eucalipto, pinos, de mudas de olerícolas, todas devem ser produzidas em casas de vegetação, com regulação, com tela anti-afídeo. O que é essa tela anti-afídeo? Uma telinha fina que vem circundando toda a casa de vegetação para evitar a entrada de insetos que possam transmitir doenças para essas mudas, né, e causar danos diretos também. Então, produção de mudas de qualidade, sejam mudas certificadas, tem que ser em casa de vegetação, para você ter garantia de sanidade. Você nunca vai ter uma muda com garantia de sanidade produzida debaixo de uma árvore ali, né? Falando debaixo de uma árvore, assim, de forma geral, né? Porque a gente sabe que tem a questão do sombreamento, que pode atrapalhar também, mas estou falando assim, mudas de qualidade têm que ser produzidas em casa de vegetação com controle de entrada de pessoas, né? Tem chamado de entre-sala, que é uma salinha antes da entrada da porta da casa de vegetação, que é para evitar a entrada de insetos na hora que vai entrar as pessoas que vão fazer os tratos culturais ali. A porta da entre-sala tem que ser desencontrada com a porta principal da casa de vegetação. Então, o inseto voa em linha reta, para ele não entrar dentro da casa de vegetação, na hora que entrar as pessoas ali. Tem também algumas casas de vegetação que tem o pé de lume, que tem um tratamento ali para a pessoa passar a bota, para limpar, para evitar entrar com bactérias, né? Entrada também, as pessoas muitas vezes acabam de chegar do campo, trocar de roupa para entrar dentro da casa de vegetação, para não entrar, não levar bactérias, fungos que possam estar na sua roupa, bactérias e fungos que causam doenças nessas plantas, para ter um controle sanitário aí, né? Então, o cultivo protegido, todos eles, os diferentes tipos, eles têm a função de reduzir a interferência climática na produção e garantir maior produção e maior qualidade de produção. Um cultivo protegido que é muito famoso, como eu disse para vocês, é do morango, até coloquei a fotinha aqui, ó. Nesse caso, desse cultivo da foto, está usando dois tipos de cultivo protegido. O mulching, que é esse plástico que recobre o solo, e aqui, não sei se dá para vocês verem, mas o cultivo em túnel baixo, que é um plástico que o morango é produzido em regiões de clima mais ameno. E aí os invernos, né, para evitar danos pelo frio, à noite cobre com plástico, de manhã baixa o plástico, para evitar a formação de geada, né? Não sei se vocês sabem, mas o sul de Minas é uma região importantíssima na produção de morangos aí para o Brasil. Então, vamos falar dos tipos de cultivo protegido, alguns exemplos, né? Primeiro é o mulching, que é a proteção, a cobertura do solo com plástico, aqui mostrando logo após o transplantio de mudas de morango, e aqui o morango já em produção. Mas o mulching não é usado só para morango, que tem a imagem do cultivo de bananeira, aqui até acho que um cultivo experimental, está em casa de vegetação, e em mulching dentro da casa de vegetação, mas em campo também pode ser usado o cultivo da bananeira e mulching.
O cultivo aí de abacaxi, como eu disse para vocês, que é uma técnica que está sendo muito usada, o mulching em abacaxi, aqui na nossa região, reduz o ciclo de produção, então reduz ali os meses que levariam para aquela planta produzir frutos, é reduzido o ciclo, né, sendo mais precoce a produção. Também tem evidências de produção de frutos de maior qualidade e também menor custo para o controle de plantas daninhas, porque ali no local de cultivo não desenvolve nenhuma planta daninha, porque o solo está protegido. Outra forma de cultivo protegido é o uso do sombrite. Aí, sombrite, pessoal, tem vários graus de proteção de sol, né? 50%, 60%, vai depender do tipo de cultivo, qual que é o sombreamento que você quer no seu cultivo. Aqui mostrando uma casa de vegetação com sombrite para o cultivo aí de mudas de alface, né? Então, aí tem o sombreamento adequado para esse tipo de cultivo. Então, para cada cultivo, tem que ver qual que é o sombreamento adequado. E aí, comprar o sombrite com o grau de sombreamento dele ali, da telinha, né? Adequado para o seu cultivo. O plástico. Qual que é a importância do plástico dentro dos cultivos protegidos? Antes de ter o plástico, toda estufa era feita de vidro, que é bem mais caro, né? Ainda nós temos feitas de vidro, de outros materiais mais caros, mas o plástico ajudou a popularizar a casa de vegetação pelo mundo, né? Possibilitou o cultivo do mulching, que é uma forma muito mais prática do que quando usava palhada. Palhada, ela degrada rápido, vocês sabem, né? Com calor, com a umidade. E aí o plástico é muito mais fácil de achar, disponível, e também dá uma boa proteção para os frutos aí. Então, a plasticultura, o desenvolvimento do plástico, impulsionou muito as formas de cultivo protegido. Aqui, um outro exemplo de cultivo protegido é o cultivo aí das parreiras, né? Com o túnel, que eu falei para vocês que é importante para proteger de temperaturas muito baixas, né? Uma coisa que a gente sempre fala, usa o termo, né? Estufa, estufa. Bom, o termo estufa para as condições do Brasil não seria muito adequado de se utilizar. Seria mais adequado aqui no Brasil a gente usar o termo casa de vegetação. Estufa, ela seria mais corretamente utilizada para os sistemas de cultivo protegido, para regiões onde você tem invernos mais rigorosos, que tem um controle ali de forma o efeito estufa mesmo dentro desses ambientes, né? Aqui eu não vou entrar muito nessa questão de histórico, né? Mas começa bem lá no século XIII, né? O uso das casas de vegetação na Itália foram as primeiras e foi desenvolvendo. No século XX, com a criação do plástico, popularizou. E aqui vocês têm a foto da região de Alméria, na Espanha, que é uma região de deserto, e é uma verdadeira horta aí da Europa, né? Porque tem milhares de quilômetros quadrados com casa de vegetação produzindo alimento, né? O ano inteiro. Então, a difusão do plástico tornou muito mais popular as formas de cultivo protegido. No Brasil, o cultivo protegido ele teve aí o aumento, a sua difusão, né, na década de 60, com o uso do mulching para a produção de morango. Aí, na década de 70, teve um aumento aí nas áreas de produção de morango, uma crescente com o uso do mulching. Na década de 70, produção de tomates, né, em cultivo protegido. Na década de 80, produção de flores em Olambra e Atibaia, em casa de vegetação, flores mais sensíveis, que precisavam de ambientes mais controlados. Então, dessa forma, os cultivos protegidos vieram possibilitar o cultivo dessas plantas ornamentais no nosso clima, né? E, passando aqui,
mostrando algumas olerícolas aqui em cultivo protegido. No Brasil, o cultivo protegido predomina, falando de olerícolas, né, agora, para pimentão, para tomate, para alface, para pepino, para algumas outras folhosas, como rúcula, né? E aqui nós temos imagens para ilustrar isso. O cultivo de tomates do tipo mesa, eu acho que aqui, eu não sei a variedade, porque é uma imagem que eu peguei na internet, mas eu sei que o Swift Grape, algumas variedades de valor comercial mais alto, é comum de ser cultivadas em casa de vegetação. O pepino, a alface, né, e outras folhosas também é comumente usada. Aqui que vocês estão vendo o alface, em sistema de cultivo protegido em casa de vegetação e também usando a hidroponia. Vocês sabem, né, a hidroponia ali, todos os nutrientes via água, né? No caso das folhosas, você não tem nenhum substrato, vamos falar, nenhum solo, nenhum substrato inerte. As raízes estão ali em contato com o fluxo contínuo da solução dos nutrientes na água. O cultivo protegido para a produção de flores, de frutas, no Brasil também é muito forte, como eu disse, nas regiões, alguns municípios do estado de São Paulo, que é muito forte o cultivo de plantas ornamentais, como olambra, atibaia. Então, cresceu muito essa produção de flores que são de climas mais frios, né? Possibilitando cultivar aqui no Brasil com o uso do cultivo protegido. Aqui mostrando que o crescimento, né, do cultivo protegido pelo mundo, na década de 90 para a década para o ano de 2010, está um pouco defasado aqui, mas só para vocês terem ideia, cresceu aí 400%, né, no mundo aí as áreas de cultivo protegido. Aí vem as vantagens, a gente já falou de algumas. Redução da sazonalidade, garantia de produção de plantas sensíveis, como flores, que são adaptadas em regiões mais frias e possibilita cultivar em casas de vegetação regulando aí temperatura, luminosidade, umidade relativa do ar. Produção na entre-safra, que é redução da sazonalidade. Produção de espécies que necessitam de condições controladas, como eu falei, um exemplo disso seria as flores, né, mais sensíveis, que são importadas de outros países e têm condições de ser produzidas aqui. Redução do ciclo de algumas culturas, caso da alface, caso de outras folhosas. Aumento da produtividade e da qualidade dos produtos. O cultivo protegido, ele protege de condições extremas de temperatura, luminosidade. Então, dessa forma, reduz os danos ao produto, à cultura ali, e aumenta a produtividade. Protege de geadas. Esse ano a gente viu aí na nossa região, né? Geadas fortes que destruíram áreas aí grandes de café, né? Produção também olerícolas, muitos produtores de olerícolas foram afetados, tendo aí suas plantações de tomate, de jiló, de diversas outras olerícolas danificadas pela geada. Então, quando você tem um cultivo protegido, você reduz esses danos, mas a gente sabe que tem um investimento atrás disso. E nem toda cultura você vai ter viabilidade econômica de fazer em cultivo protegido. Isso é importante falar também, não é assim, vou produzir tudo dentro de casa de vegetação. Tem que ver a viabilidade econômica, de qual é o valor desse produto, compensa investir nessa estrutura. Então, tem que fazer uma avaliação econômica para ver se realmente vai compensar economicamente o investimento nessa estrutura de cultivo protegido. Então, é importante frisar isso, tá? Garante aí produção de produtos agrícolas mais especializados, tem valor econômico mais alto, tomates especiais, né? Flores mais delicadas. O mercado aí de plantas ornamentais, de flores, de rosas, a gente sabe que foi muito prejudicado na pandemia, porque os eventos, né, foram praticamente zerados aí no Brasil em uma certa época, agora está voltando, teve muitos prejuízos, mas é uma cadeia gera muitos lucros, a produção de flores, de plantas ornamentais, tem crescido muito, até na questão da importância
das famílias também de construir seus jardins, então tem aumentado muito a procura por plantas ornamentais. E, inclusive, uma área tem até conhecidos formados em agronomia que foram para essa área de plantas ornamentais e estão muito bem, porque até poucos anos atrás não era dado tanta importância aos jardins como tem dado hoje, né? Os jardins nas residências, temos os jardins verticais, no comércio a gente já encontra aí essa preocupação com manter os ambientes mais próximos da natureza, tendo jardins, então tem crescido muito. Então, tem muitos colegas nossos de área que têm envolvido aí nesse setor de jardinagem, e até pouco tempo atrás, às vezes a gente falava, nossa, mas a pessoa vai mexer com isso, e é uma área que está dando muito dinheiro para quem realmente está levando a sério, investindo em conhecimento, e tem pessoas que estão muito bem atuando aí nesse mercado de jardinagem, né, na parte de entender como se trata uma planta ornamental e fazer o jardim das residências. Então, é uma boa área que tem dado muito dinheiro também. Outra vantagem, como eu falei lá no início, reduz os gastos com controle de pragas e doenças, porque você tem um ambiente protegido. E outra coisa, até dentro dos cultivos protegidos, é mais fácil fazer controle biológico, porque é um ambiente restrito. Cultivo ali de tomate, muitas vezes em casos de vegetação, é feito controle usando organismos naturais, fungos entomopatógenos, ácaros predadores, outros insetos predadores ou parasitóides dentro da casa de vegetação. E tem muita eficiência, porque está num ambiente bem controlado, então até o controle biológico é bem eficiente dentro desses sistemas. As plantas produzidas em casas de vegetação, como eu falei, tem já naturalmente uma menor incidência de pragas e doenças pelo controle ali de entrada de pessoas, a própria estrutura desse ambiente de casa de vegetação reduz muito essa incidência. Então, barateia o custo quando a gente fala em gastos de controle de pragas e doenças. Aqui, só para mostrar para vocês, é a tela antiafídeo de uma casa de vegetação. Tá cheio de gafanhoto aí na tela, né? Não conseguiria entrar para dentro. Gafanhotos são insetos aí fitófagos, que alimentam ali das folhas, da parte vegetal ali, até dos ramos mesmo. Então, e ela impede a entrada de pulgões que transmitem muitas viroses, impede a entrada de todos os insetos, né? Porque ela tem uma malha bem fininha que impede a entrada desses insetos, reduzindo a incidência de muitas doenças. Deixa eu ver, alguém mandou alguma pergunta? A Pâmela. Certinho, Pâmela. Aline, só complementando, que você falou da produção de mudas. Essa tela anti-afid, ela é obrigatória por lei na produção de mudas de citros. Ela é obrigatória. Sim. As mudas certificadas, né? Elas é importante, né? É obrigatório. Isso. Para você ter a certificação na produção de mudas, tem uma série de coisas que tem que seguir, né? E uma delas é ter essa proteção da entrada de insetos. O El falando da mudas de citros, porque tem uma série de doenças, como o green, que é uma bactéria transmitida por um psilídeo, que é um insetinho. Então, se ele entrar ali dentro da casa de vegetação e transmitir a doença, quem comprar essa muda já vai levar a doença para a área. Imagine, você já vai começar seu pomar com um foco de transmissão ali dentro da sua área. O Pedro está perguntando se é aquela que usa como mosquiteiro. Ela é uma malha mais resistente. Você faz esses mosquiteiros que a gente usa em casa, até no bebê, eu tenho aqui para proteger o bebê, ela não é a mesma, não. Ela tem uma tela mais resistente, né, para evitar mesmo a entrada, também ser resistente aí ao longo de alguns anos. Depois tem que trocar. As desvantagens, né, que o Elton perguntou aí, uma boa pergunta que o Elton fez. Uma é os custos, como os alunos, alguns de vocês falaram. Tem a necessidade de conhecimento técnico para estar ali, até a própria
montagem desses sistemas, né? Por exemplo, as casas de vegetação. Tem que ter mão de obra especializada para, por exemplo, vai montar uma casa de vegetação que tem controle de temperatura. Então, tem que ter, hoje já tem empresas, né, que você já contrata lá, e ela já monta essa casa de vegetação. Ainda não tem muitas políticas de apoio a investimento de cultivo protegido. E, fala mais algumas aí que eu não listei, acho que falta mais alguma coisa. Função. O El falou aí da questão da tela, né? A função é a mesma, mas tem que ser mais resistente. El, você tem mais alguma desvantagem que você considera importante a gente estar citando para os meninos? Eu comentei com eles a importância da mecanização para a agricultura. E como é um ambiente limitado, então muitas vezes ali, por isso que está ali, exige mais mão de obra. Deixa eu abrir aqui. Porque muitas coisas não podem ser mecanizadas. Então, ela é sempre de menor escala. E aí, acaba que a gente sabe que mão de obra... mão de obra anda muito difícil, né, gente? Para tudo. Então, isso acaba encarecendo. Então, está diretamente relacionado com a mão de obra. E também... É. Exatamente. Aline, eu falei assim, porque para puxar para o nosso lado, a mecanização... Sim, mas é importante falar sobre esse ponto. Agrícola, né? Ela, só para a gente finalizar, tem mais alguma colocação? Eu estou cortando. Aí já colocar essa parte específica. A gente também está finalizando, né, pessoal? Nosso horário está dando e o bebê está ali esperando a mamãe. Vamos falar do tipo de casa de vegetação, só para a gente fechar aqui. Tem casas de vegetação muito simples, que eu mostrei algumas imagens para vocês, que aquela que a gente estava montando, né, que ela não ia ter controle assim, só ia proteger da chuva, a gente ia pôr o sobrite, né, que ia ter um baixo controle, então a casa de vegetação, praticamente, ela não tinha sistema para regular a temperatura, né, nem umidade relativa do ar. Então, uma casa de vegetação não climatizada são as mais baratas, e tem semi-climatizadas e as climatizadas. As climatizadas são sistemas bem caros, né? E a gente encontra muito em estações experimentais, nas universidades aí, a gente encontra essas casas de vegetação totalmente climatizadas, que ela regula luminosidade, regula temperatura, umidade relativa do ar, vários outros fatores, né? E é um sistema muito mais caro, então não compensa, você vai plantar alface hidropônica. Você investir num sistema desse, nunca vai pagar, né? Porque é um sistema muito caro. Então, esse sistema é mais comum de ser observado em estações experimentais. E, claro, tem produtores que investem, que tem dinheiro, que quer fazer um sistema de produção diferenciado. Tem até um produtor, tem um vídeo que depois eu posso passar para vocês, disponibilizar, que eu acho que em Minas Gerais mesmo, uma casa de vegetação totalmente climatizada para a produção de tomates especiais. É um sistema, assim, de outro mundo, né? Toda a parte de hidroponia dos tomates, tudo computadorizado. Uma coisa, assim, muito, muito bonita de ver, mas com certeza muito cara e não é para qualquer produtor o investimento nesses sistemas, né? Então, as climatizadas, elas têm controle de temperatura, luminosidade, umidade relativa do ar. Aqui uma imagem, né, da parte interna de uma casa de vegetação, aqui da semi-climatizada. Semi-climatizada, controle de temperatura, umidade relativa do ar também. As totalmente climatizadas, elas, como eu falei para vocês, são muito caras e o uso comercial é mais comum em regiões onde tem invernos muito rigorosos ou em região onde é deserto. Por exemplo, no Japão, você tendo um inverno muito rigoroso, precisa de um sistema que regula a temperatura. Está fazendo lá fora -12, mas lá dentro está produzindo melão,
precisa de uma temperatura ali de 20 e poucos graus Celsius. Então, tem um controle de temperatura, a condição de luz nessas regiões de invernos rigorosos. Muitas vezes tem menos luz solar, né, durante o dia, a cultura exige mais, então tem um sistema de luz artificial. Então, é um sistema aí mais caro, que eu falei para vocês, geralmente está nesses países de invernos rigorosos ou regiões de deserto, onde tem que fazer um maior controle desses fatores, e também em estações experimentais. As não climatizadas não tem nenhum equipamento. O máximo vai usar um sombrite ali para reduzir a incidência de raios solares quando a cultura que você vai produzir ali dentro exige isso, né? As mais comuns aí, a gente estava tentando construir uma dessa, né, uma das mais simples, mas a gente ainda vai fazer isso. Depois, se vocês estão terminando aí, mas daqui uns anos vocês voltem lá que a gente vai conseguir. Então, ela é mais simples, mais barata e garante nas nossas condições de Brasil, produzir bem várias mudas, né? Muito utilizada a produção de mudas de olerícolas, mudas de frutíferos, de café, e também produzir olerícolas como tomate, cereja ali dentro, né? Tomate swift grape, produção de folhosas em hidroponia e diversos outros cultivos. Ó, finalizamos, então já nosso horário também finalizou. Agradeço aí vocês pela presença, né? Ainda que a gente vai fazendo dessa forma aqui, porque como o Elvio disse, está apertadíssimo aí o calendário. Eu vou voltar e já vai fechar o calendário de vocês, né? Da distribuição de notas. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando para que vocês consigam, e a gente consiga finalizar a disciplina no tempo certinho. Tá bom? Alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida? Estamos à disposição. Tranquilo? Pessoal, agradeço a vocês. Estou sempre à disposição se vocês têm meu contato. Qualquer dúvida nas atividades, mandem mensagem. Eu respondo vocês. Muito obrigada, Augusto. Obrigado, Elvio. Acho que já saiu, mas a Elvio voltou. Obrigada, Elvio, por estar me auxiliando aí. Pois Obrigada, a minha conexão estava ruim, caiu, e aí eu tinha buscado